paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu trago uma palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E eu quero, a partir desse momento, dizer que estou aprendendo com o Espírito Santo. Amém? Jesus anda sobre as águas. Diz o versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aprendendo com o Espírito Santo é deixando o Espírito Santo fluir em nosso coração ao lermos a palavra de Deus. Porque nem sempre, quando lemos, aprendemos o que a palavra quer dizer. Mas quando o Espírito Santo ele começa a ministrar na sua vida, quando ele começa a mostrar o que realmente você está lendo, aí fica fácil, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Por isso que quando Jesus, ele já tinha feito um milagre maravilhoso, que foi a multiplicação dos pães. Isso também só se faz pelo Espírito Santo. E ele quis passar para o outro lado. Por isso que a Bíblia diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus convence o discípulo que nem queria atravessar sozinho. Não era medo da tempestade, porque o vento no mar, ele é normal. No mar o vento venta mais forte. E eles, como pescadores, já estavam acostumados com aquele tempo de vento. Não era uma tempestade de dar medo. Mas Jesus insiste com os discípulos, vai para o outro lado e logo em seguida eu vou. A multidão ali que ele tinha feito o milagre dos pães ainda estava ali. A multidão não foi embora enquanto Jesus não despediu o seu discípulo. Ele disse: olha, vai para o outro lado que já eu chego. Eu vou orar ao Pai. Amado, uma das coisas mais importantes da nossa vida é que nós precisamos ter esse contato com o Pai. Nós precisamos ter momentos sozinho com o nosso Pai. Para quê, irmão Edinaldo? Para que a gente possa conversar com Ele, para que a gente possa receber dEle as bênçãos que Ele tem para dar para a gente. Nós só recebemos bênção se nós pedirmos a Deus. Deus só vai operar através de nós se nós tivermos contato com Ele. Sem esse contato, sem falarmos com Deus, nós não conseguimos nada. Você entende? Você entende que nós, de nós mesmos, não temos nada a oferecer para ninguém? É uma verdade. Nós não temos nada para oferecer para ninguém se o Espírito Santo não nos der.
E como é que o Espírito Santo nos dá alguma coisa? Através da oração. Jesus sabia que o dia dele, aliás, já era noite, porque na hora que ele despede, os discípulos dizem, vá para o outro lado, já era noite. Mas Jesus está sabendo que a noite só está começando para ele. A multidão está lá, mais de 5.000 pessoas, e ele diz, olha, eu já despedi o meu discípulo, eu quero que vocês vão embora, porque agora eu vou subir ao monte. E ele sobe ao monte, ele quer ter momentos com o Pai. Nós precisamos também desse momento. Não é subir ao monte como Jesus foi naquele dia. O nosso monte, de repente, é dentro da nossa casa, no nosso quarto, ali com Deus. Ali é o nosso monte. Então, Jesus subiu ao monte e foi falar com o Senhor, o nosso Deus. E lá ele conversou bastante com Deus. E nós precisamos também fazer isso. Porque muitas vezes nós não temos tempo de conversar com o Pai. Quando conversamos com Ele, é 5, 10, 15 minutos no máximo. Porque a nossa tarefa diária nos atrapalha. E muitas vezes não é nem nossa tarefa diária. É porque não temos contato com o Pai de fato e de verdade. Porque quando nós temos contato com o Pai, quando nós temos intimidade com o Pai, nós demoramos mais tempo na presença do Pai. Quando nós temos intimidade com Deus, para falar com Ele as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, as nossas dificuldades. Quando nós estamos tendo essa intimidade com Deus, tudo quanto está nos constrangendo, a gente leva a Ele. É um problema na família, é um problema no trabalho, é um problema em qualquer área da nossa vida. Se tivermos intimidade com Deus, nós levamos para Ele. Jesus, ele sabia que a tarefa dele era difícil, mas ele tinha a cobertura do Pai, foi o Pai que mandou ele vir à terra. Então ele tinha a cobertura do Pai. Muitas vezes ele ficava sem ânimo e ele ia falar com o Pai. E não foi diferente nesse momento. Ele está lá. Mas ele ficou muito tempo conversando com o Pai. Diz a Bíblia que até de madrugada. E essa de madrugada, em outra versão da Bíblia, diz que foi na 4ª vigília da noite. E a 4ª vigília da noite é depois das 3 da manhã. Quando ele se deu por si, já era 3 horas da manhã. O barco que ele estava, já não estava mais ali, perto dele. O vento do mar, ventando constantemente, afastou o barco do Senhor Jesus, e ele não conseguia entrar porque estava longe. Mas quando nós estamos firmados com Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, pode ser o problema maior que for, sempre temos uma solução. Nada nos impede de vencermos as nossas lutas, se tivermos uma comunhão com Deus. Mas, irmão Edinaldo, eu sempre tenho essa comunhão com Deus, mas as minhas lutas não acabam. Eu não estou falando que as lutas vão acabar. Enquanto nós tivermos vida na terra, as nossas lutas continuarão. Eu estou falando para você que essas barreiras, essas lutas, essas dificuldades, a gente vai vencendo elas. Elas aparecem, mas a gente vence. Elas aparecem, mas o Senhor nosso Deus, com a intimidade que temos com Ele, nos dá a solução. A gente não vai passar por problema por conta disso. O Senhor Jesus, ele vê que está sem barco.
ele, se fosse um homem comum, automaticamente ele ia tentar nadar para chegar até o local onde estava o barco dele, que já estava no meio do mar. Mas não, ele também é Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio à terra como homem, mas ele também é Deus. Ele não é Deus naquele momento, mas ele tem o Pai que é Deus. E ele disse, eu e o Pai somos um só. Automaticamente, Deus disse, caminhe, vai, você pode, você é Deus, esqueceu? E ele começa a andar na flor d'água. E ele não afunda. Isso é um milagre. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está andando por sobre as águas, coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, principalmente com os discípulos, ou seja, com aqueles pescadores. Então, quando ele vê Jesus andando nas águas, eles se atemorizam. Todos os discípulos se atemorizam. Eles ficam com medo. Ele diz, todos eles dizem que é um fantasma. Agora, meu amado, deixa eu te trazer uma coisa que o Espírito Santo está falando comigo. Se o discípulo conhecesse Jesus, se o discípulo tivesse uma comunhão com Deus, eles nunca iriam dizer que Jesus era um fantasma. Se os discípulos tivessem uma comunhão com o próprio Jesus, eles reconheceriam de longe. Mas os discípulos ainda não tinham uma comunhão com o Pai. E a missão de Jesus para com aqueles discípulos era ensinar a eles a ter essa comunhão com o Pai. Com nós não é diferente, meu amado. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, a gente não conhece nada de Deus. A gente praticamente não tem intimidade nenhuma com Ele. Mas ao passo que você vai estando com Ele, você precisa conhecer Ele. Você precisa estar com Ele sempre e conhecer Ele em todo momento. Os 12 discípulos dele, apesar de já estar um tempo com Jesus, não conhecia o seu mestre. Não sabia o poder que ele tinha e nem a influência que ele tinha do Pai. Uma vez Pedro fala para o Senhor, Deus, mostra-nos o Pai, e isso que nos basta. E ele falou, Pedro, você não está me vendo? Se você está me vendo, está vendo o Pai. Mas Pedro não conhecia, não era só Pedro, nenhum dos discípulos ainda conhecia Jesus. Por mais que ele estivesse perto, por mais que ele estivesse comendo com Jesus, por mais que Jesus estivesse na casa dormindo com eles, mas ele não conhecia Jesus. E não é isso que acontece nas nossas igrejas. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas e ainda não conhecem o Mestre? Quantas pessoas saem da sua casa, vai adorar ao Deus Todo-Poderoso e não conhece esse Deus? É por isso que essas pessoas não crescem espiritualmente. É por isso que essas pessoas não têm um contato com Deus, porque não conhecem ainda ao Deus Todo-Poderoso. Mas, irmão Edinaldo, essas pessoas não aceitaram Jesus como seu Salvador? Sim, meu amado, aceitaram. E era necessário que, após aceitar a Jesus como seu Salvador, conhecesse esta pessoa que eles aceitaram. Mas, na verdade, isso não aconteceu ainda. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se fizer um milagre perto de um deles, eles nem acreditam, eles nem sabem o que é que está acontecendo. Mas sabe por que isso acontece, meu amado? É porque a gente não tem tempo para esse Deus. A gente não tem tempo para esse Senhor.
A nossa vida, no nosso trabalho, leva o nosso tempo todinho. E o que as pessoas não sabem é que mesmo dentro do nosso trabalho, nós precisamos ter tempo para falar com o Mestre. Mesmo dentro do nosso emprego, nós precisamos ter tempo para ter uma intimidade com o Mestre. Mas, irmão Edinaldo, como é que isso acontece? Eu vou te falar, meu amado, como é que isso acontece. Quando você estiver falando com alguém dentro do teu emprego, dê a ele a entender que você é cristão. Porque quantas são as pessoas que estão no trabalho há mais de 5, 6, 10 anos e ninguém sabe que ele é cristão? A pessoa nunca chegou nem para o patrão para dizer: Jesus te ama. Mas se você começar a falar essas coisas, se você começar a dizer que você conhece a Deus, se você começar a falar que o Todo-Poderoso já te salvou, as coisas mudam. A sua intimidade com o Mestre vai crescendo. E quando ele se apresenta para você da forma como se apresentou para o discípulo lá naquele mar, andando sobre as águas, você não vai mais se espantar. Os discípulos se espantaram. Eles não sabiam que era Jesus. Mas, meu amado, por que eles não sabiam que era Jesus? Já que eles estavam com Jesus naqueles momentos. Xarabad, Surianda, lá, Manaias. A nossa vida é assim, meu amigo. A nossa vida é desse jeito. Às vezes queremos ter contato com Deus, mas não conseguimos. Nós não abrimos o coração para esse Senhor. Quantas vezes algo dentro de nós atrapalha o convívio com Deus? Quantas vezes algo dentro da nossa vida está sendo um obstáculo para a gente ter um contato com o Senhor? Isso é comum, isso é normal. Só não é normal continuar tendo esses obstáculos dentro de você. Quando você era do mundo, os obstáculos tinha sim, mas agora não. Agora você se entregou para Jesus. Esses obstáculos têm que sair. Essas coisas que atrapalhavam o seu convívio com Deus têm que sair. A Bíblia diz que o véu rasgou-se. Agora você tem contato direto com o Mestre. Mas a maioria dos nossos irmãos não tem esse contato com o nosso Deus. E vai para a igreja vazio e volta mais vazio ainda. É porque não teve um encontro de verdade com o Senhor. Os discípulos estavam desse jeito. O discípulo não teve esse encontro com Deus. Por isso que eles não conheceram o Mestre. Aleluia. Por isso que eles não conheceram ao Mestre. Eu quero continuar essa pregação logo em seguida.